para a nossa tela o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito bem-vindo, presidente. Obrigado por atender o convite do nosso canal do Brasil Talk News. Fique à vontade, aqui é a sua casa. Vindo da Nayara não foi um convite, foi uma intimação. Quando ela foi servida pelo Trump, né, no McDonald's, achei a pessoa muito simpática, conseguiu fazer contato com ela. Ela estava explodindo de alegria, né? Quase que ganhou um bilhete da loteria sozinha, né? Realmente um momento muito marcante para ela. E ela passou a ser para nós aqui no Brasil um símbolo de uma mulher que não é de esquerda. Ou seja, tem filhos, é casada, conversa e trabalha numa casa de armas. Nada mais do que para constranger quem é de esquerda aqui no Brasil. Então passou a ser um símbolo para nós e, obviamente, era uma satisfação poder conversar contigo no dia de hoje. Que isso, presidente, o prazer é todo meu. Eduardo Bolsonaro, que prazer tê-lo aparecer na tela aqui com a gente. Isso é maravilhoso demais. Eu sei que você acabou de voltar dos Estados Unidos. Eu vou deixar vocês... Rapidinho aqui, eu queria apresentar para vocês o André Pinelli. O André é o nosso querido... Ele é parceiro do Roberto Mota, né? Ele faz um programa com o Roberto Mota do Rio de Janeiro aí no Brasil. Amigo nosso, esteve aqui, nós saímos para comer juntos, comemos churrasco, passamos a noite toda comendo e bebendo aqui nos Estados Unidos. Ele veio me visitar no dia da eleição, da contagem dos votos. Ele foi para Nova York e na vinda dele, na ida de volta para casa, ele passou aqui na Filadélfia. Tive momentos maravilhosos com o André, com a esposa dele e ficamos amigos. Criamos um laço aí de amizade e tá durando bastante. Amo o André demais e eu convidei ele porque eu tenho um grande respeito por ele. Ele trabalha no campo de advocacia e tem ajudado famílias a entrarem aqui nesse país legalmente, com os meios legais, sem falcatrua, sem confusão. André, se apresentem, por favor. Bom dia, presidente. Estou muito, muito honrado. Realmente acordei aqui às 4 horas da manhã. Não vim para o escritório, mas fiquei na cama pensando no senhor. Logo no Valentine's Day, o dia dos namorados aqui, minha esposa falou, você não está conseguindo dormir não, né? Eu falei, não. Eu tô pensando em ver o que é que eu vou perguntar para o presidente. Então, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então, eu vou começar perguntando para o presidente e para o Eduardo. Vocês acabaram o Eduardo acabou de voltar dos Estados Unidos, né? Tiveram muitos acontecimentos nesse meio tempo aí no Brasil. Essa semana foi uma semana realmente muito... Eu ouvi dizer que super encorajadora. Presidente, conta pra gente um pouquinho o que aconteceu. Quais são os últimos acontecimentos? Fica entre vocês dois. Eduardo, para falar o que aconteceu aqui das reuniões aqui nos Estados Unidos, que eu acho que foram muito sucesso, eu vi na sua página, eu andei lendo um pouquinho. E, presidente, o que aconteceu aí no Brasil? Fiquem à vontade, gente, falem o máximo ou o mínimo que quiserem. Estamos com Bolsonaro em dose dupla, né? Isso é dose dupla, que maravilha, que privilégio. Eu cheguei aqui tem 4 horas, isso significa que eu tive uma noite muito agradável de sono, mais uma vez em Portugal. E terça-feira eu estou retornando aí para Washington DC para o CPEC, né? Mas a gente carrega também a satisfação, né? E é claro, né? Aquilo que pode ser tornado público a gente fala aqui, o que não pode, obviamente, a gente também não fala, né? A gente está vivendo um momento muito sensível aqui no Brasil, todos vocês sabem do que eu estou falando, e vocês devem estar vendo com estranheza que certas autoridades parece que encontraram o anjo Gabriel no deserto e estão tendo uma mudança de conduta. Bem, tendo conhecimento de como tradicionalmente essas autoridades se comportam, vocês devem imaginar que não é por livre e espontânea vontade que determinadas coisas acontecem, né? E eu fico muito satisfeito de estar sendo um grãozinho de areia, né, nessa contribuição para resgatar a normalidade democrática do país, porque eu não aguento mais ter que subir na tribuna do Congresso e ficar falando de preso político, de censura, de tentativa de regulamentar a internet. Eu quero falar de saneamento básico, sabe? É da inflação, do preço da gasolina aqui, que está praticamente o dobro da gasolina dos Estados Unidos, né? Que está chegando a R$7 em alguns estados a gasolina. A gente não tem pandemia, a gente não tem guerra se iniciando na Ucrânia. Eu quero falar, por exemplo, da boa relação, né, que o presidente Bolsonaro tem e tinha também com o Trump, que quando era presidente, a gente está vendo aí, está prestes a tarifar o aço brasileiro que entra nos Estados Unidos, e esse senhor que está aqui ao meu lado conseguiu, através do seu bom relacionamento, evitar que isso ocorresse no Brasil.
Então, esse contexto dado, eu finalizo aqui dizendo que a gente teve reuniões muito produtivas, principalmente no Congresso, outras fora do Congresso. Então, eu fui com o Paulo Figueiredo lá no State Department, que vocês sabem se equivale aí à nossa chancelaria, é onde trabalha o Marco Rubio, que está lá pela Europa, focado na questão da Ucrânia, mas falamos com outras pessoas que estão muito preocupadas e cientes com relação ao Brasil. É ali o local onde trabalhava, que não trabalha mais, o Mike Pence. Mike Pence, que está colocando à tona tudo isso da USAID, que pegou gancho, foi para a MED, foi para a Atlantic Council, várias outras ONGs. Isso daí é algo também que esteve presente em absolutamente todas as reuniões. Todos os políticos que nós falamos, e aí eu peço a atenção da comunidade brasileira para apoiar esses políticos, sempre. Richard McCormick, da Geórgia, Maria Elvira Salazar, da Flórida, senador Rick Scott, da Flórida, que já convidou meu pai em 2019, e ele foi o presidente Bolsonaro num evento em Miami, a convite do senador Rick Scott, senador Mike Lee, que é muito colado ao Elon Musk, vocês devem ter acompanhado, né? Depois da nossa visita, ele deu um retweet num post do blog argentino La Derecha Diário, que para os brasileiros aqui não aparece, tá? O brasileiro que viu o tweet do Mike Lee, e eu mandei para ele para cientificá-lo, eu falei, ó, só para você saber, o teu conteúdo aparece. Quando vem o repost lá direito diário, não aparece. Só para quem não está usando um VPN. Porque na maravilhosa democracia que a gente vive, o La Derecha Diário é uma ameaça às instituições, né? O curioso é que o Javier Milei na Argentina, ele dá entrevista para o La Derecha Diário, o La Derecha Diário acompanha ele nas suas viagens internacionais, mas aqui no Brasil, eles são bloqueados, né? Além deles, deixa eu ver mais quem, Mike Lee, Rick Scott, encontramos a senadora também da Flórida, Ashley Mood, que substituiu o Marco Rubio, né? Marco Rubio que é senador. Quem é que é da Flórida aqui? É o André? Carolina do Norte. Carolina do Norte. Pô, que coisa rara, ninguém da Flórida. Tem um Texas, um Carolina do Norte, um Filadélfia. Pô, cadê o pessoal da Flórida, pô, de Boston, Nova York? Estranhamente, né? Isso, nós temos contato com pessoas do país inteiro, mas nenhum de nós somos da Flórida. Ainda não. Tem o Figueiredo, né, na Flórida, tem outras pessoas maravilhosas do nosso lado aí na Flórida. Mas finalizando a viagem, ela é a senadora que substituiu o Marco Rubio. E uma parte da assessoria dela, ela herdou do Marco Rubio. Ou seja, quando você leva, né, a perspectiva de Brasil para esse tipo de pessoa, essa autoridade, ela invariavelmente ela vai falar com o chanceler Marco Rubio, que é uma agenda super difícil. É o cara que está vendo Gaza, é o cara que está vendo guerra na Ucrânia, estava no Panamá, né, para fazer aquele círculo de proteção dos Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, as questões envolvendo Groenlândia, o canal do Panamá. Então a gente está pedindo a eles, assim, para ter um olhar especial para o Brasil, mas eu fiquei muito satisfeito, porque quando a gente fala em USAID, eles já estão focados. E não se surpreendam se, num breve futuro, tiver uma delegação de parlamentares americanos para vir ao Brasil olhar essas questões de presos políticos, censura e violações de direitos humanos. Uau! Impressionante. Eu fico muito satisfeita de ver a receptividade dos americanos, né? As pessoas têm mania de falar que americano é isso, que é aquilo. A receptividade dele, eu vi fotos que você tirou, Eduardo, com muitos deles. Você vê o carinho, a atenção que eles devotam, porque eles sabem que isso pode afetar o mundo inteiro nesse relacionamento. Muito obrigada, Eduardo. Presidente, me fala como é que foi aí, ou se vocês quiserem apresentar a pergunta, fiquem à vontade, gente, mas eu tô curiosa para saber o que aconteceu no Brasil, se nós podemos olhar para frente e ver a luz ao fim do túnel, ou se eu preciso me encolher toda e chorar no cantinho da parede aqui, o que eu faço? O ideal é quando você próprio, né, pode resolver os seus problemas, mas o Brasil não tem forças para resolver seus problemas, que começa com a falta de liberdade de expressão. Então a eleição do Trump, para nós, foi excepcional. E, obviamente, ele voltou mais preparado, com mais vontade e atacando os pontos principais. A questão de USAID, que, segundo Mike Pence, interferiu nas eleições brasileiras, segundo ele diz, com seus conhecimentos, se não fosse o USAID, eu continuaria presidente no Brasil. E nós sabemos como funcionou aqui as eleições do Brasil, né? E, obviamente, para funcionar daquela maneira, precisava de dinheiro. E o TSE gastou
Estamos aguardando, finalmente, para que, dado essa auditoria que está sendo feita nos Estados Unidos, mostre que realmente recursos vieram para cá. Vários parlamentares da direita aqui estão pressionando o Tribunal Superior Eleitoral para que eles digam se receberam dinheiro ou não. E isso estourou aproximadamente quase 30 dias, né? E o Tribunal Superior Eleitoral está simplesmente silente, não fala nada. Esse silêncio nos faz aumentar aí para um ponto de quase certeza que teve dinheiro de fora. E eles interferiram aqui nas mídias sociais, nas mídias digitais, né? Nas milícias digitais aqui de maneira geral. E contra mim foi pesada a campanha aqui. E para o nosso lado, nós não usamos as mídias com impulsionamento. Mesmo com algo orgânico, nós éramos, inclusive, preventivamente proibidos de tocar em certos assuntos. Por exemplo, na campanha não podia falar que o Lula tinha amizade lá atrás com Chaves, com Maduro, com Ortega, com Ahmadinejad, com as ditaduras do mundo todo. Eu não poderia falar, por exemplo, do Lula, da sua simpatia, quase uma amizade fraternal com o Hamas, com o Hezbollah, entre outros grupos terroristas de todo o mundo. Eu não poderia falar que o Lula, com imagem dele mesmo, defendia o aborto, defendia que se furtasse ou que se roubasse celular aqui no Brasil para tomar uma cervejinha. Você pode ver, tem certas coisas que você fala no Brasil, pouca gente vai entender. Mas, por exemplo, eu queria, numa das inserções, falar que em 2009, Lula teve lá no Irã e junto ao Ahmadinejad foi defender que aquele país pudesse enriquecer urânio acima de 20%. É o percentual que lhe permite fazer uma bomba atômica, tá? Então, não poderia falar isso aí. Eu não pude mostrar o Lula numa comunidade aqui tomada pelo tráfico, onde ele entra. O Lula não é o Flávio Dino, não, tá? Entra sem segurança nenhum, usa um boné típico da facção criminosa local, onde os fuzis daquela região, quando são presos, tem essa mesma marca, mostrar sua amizade com o tráfico no Brasil. E ele sempre pregou aqui o desencarceramento, ou seja, a bandidada toda, porque parte da bandidada vota dentro do Previdre, acredite se quiser, a votação nele batia em 90%, o meu chegava próximo a 10%. Ou seja, tudo que não presta está do lado do Lula. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro, imagens do cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth, da minha passagem pela ONU. E mais, eles fizeram uma campanha, aí sim pode ter dinheiro de fora, né? Muito grande, junto aos jovens 16, 17 anos, que nessa faixa etária você não é obrigado a votar, é facultativo, e fizeram uma campanha massiva em cima dessa garotada, de modo que 4 milhões de jovens se alistaram como eleitores. E essa faixa etária, no mínimo 3/4 vota na esquerda. Ou seja, só aí o TSE arranjou 2 milhões de votos para o Lula, que foi a diferença nas eleições. Outros fatos tinha também, não é apenas isso, mas é muito importante que um partido político no Brasil que, porventura, use recursos de fora, ele tem seu registro cassado. E, obviamente, se o TSE, que devia fiscalizar isso aí, usou o recurso de fora para fazer esse tipo de campanha, eu não sei o que vai acontecer aqui, até porque esses que fizeram são do são do Supremo Tribunal Federal, estão no topo aqui da hierarquia do Judiciário. Mas a gente vai ver como é que fica essa situação de acordo com mais informações, porventura, cheguem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os parlamentares ficavam, assim, animados sobre a possibilidade de uso do dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos, aí incluso os 3 senhores que são residentes aí nos Estados Unidos. Mas se tiver ocorrido algum uso de dinheiro público americano para essas políticas que o presidente Bolsonaro acabou de dizer aqui, o negócio vai ficar muito feio. E aí você começa a levantar a suspeita do porquê que o TSE não está respondendo, né? E se eles responderem, podem estar se vinculando. E eu adianto mais, se você está assistindo a nós nesse momento, você é um burocrata do Estado brasileiro, não adianta você deletar e-mail não. Porque quando a investigação chegar, se eles perguntarem a você e você falar que não sabe, não vai ser igual o Lula que fala que não sabe de nada não. Tá? E aqui no Brasil é considerado por vezes até direito à autodefesa, a mentira, né, e a omissão. Nos Estados Unidos o negócio pega. E aí eu queria aqui deixar para todos os nossos internautas um estudo, uma pesquisa, uma sugestão de pesquisa. Pesquisem sobre a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela foi feita em homenagem a um advogado russo, Magnitsky, que foi assassinado.
E em 2012, os Estados Unidos criaram essa lei para sancionar, para punir os russos que estavam envolvidos no assassinato do advogado Magnitsky. E eles já fizeram várias sanções dessa. Em 2016, essa lei ela foi estendida para além de direitos humanos, então ela inclui também violações à liberdade de expressão. O principal responsável pela extensão da lei Magnitsky é o deputado Chris Smith, que é um dos maiores entusiastas, é talvez o deputado que a gente tenha mais contato agora lá no parlamento americano, tá? E ele já sancionou com essa lei, ele, Chris Smith, o pessoal do regime lá da Bielorrússia, né? Esqueci o nome agora do russo lá, Cheminovska, alguma coisa lá, mas enfim. Então, isso daí pode ocorrer no Brasil, e os Estados Unidos já utilizaram essa lei. Por exemplo, tem um ministro da Suprema Corte da Venezuela que já foi sancionado através dessa lei, tá? É o Micael Moreno. Ele tem as contas bancárias congeladas, ele perdeu o visto, e qualquer pessoa que se relacione com eles vai ter todas as portas fechadas dos Estados Unidos e dos seus parceiros. Então a pessoa, na verdade, ela se transforma em uma pessoa tóxica, né? Quase radioativa. Se alguém no Brasil utilizou dinheiro público americano para fazer de censura, ele está correndo um sério risco de ser sancionado por essa lei Magnitsky. Então isso aí já está no radar das autoridades americanas. E não acho, né, que a coincidência que a gente está tendo nesse momento aqui também a visita de um senador, membro da Comissão de Relações Exteriores, pessoa de reputação ilibada, muita moral, muito conhecimento dentro do Congresso norte-americano, é o Steve Davis, que está aqui no Brasil nesse momento, e está falando de muito assunto, não somente aqueles assuntos, né, com os quais estão circulando aí nos veículos de comunicação. Então você está falando que eu posso manter o meu otimismo? Sim, não, mas independente de qualquer coisa tem que manter, né? Claro. Enfim, é que eu não quero, eu falo assim, olha, vamos todos, tá tudo bem, não vai... O preço da liberdade é eterna vigilância. Né? Isso, tá bem. Deixa eu fazer uma intromissão aqui um pouquinho. Fica à vontade. Primeiro, parabenizar, né, o excelente trabalho que o nosso deputado Eduardo Bolsonaro vem desempenhando, vem fazendo. Nós acompanhamos todo o trabalho que ele faz, não somente ele, Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro. Nós temos esse apreço, essa admiração de ver que vocês foram de fato escolhidos por Deus, e aí eu levo aqui para o cunho espiritual, é uma família escolhida por Deus com essa missão, né? E nós vemos esse agir de Deus na vida de vocês, na proteção, na preservação da vida do nosso presidente Bolsonaro. Todos nós acompanhamos e ficamos chocados com tudo que aconteceu. Então, nós vemos que vocês têm aí, sim, um chamado de Deus para isso. Então, parabenizo, Eduardo, você, Carlos e o nosso presidente por tudo que vocês são e representam para a nossa nação e para todos nós brasileiros que saímos do Brasil, mas o Brasil nunca saiu da gente. Nós estamos aqui defendendo o Brasil, né, sendo porta-voz de muitos assuntos que no Brasil são cerceados, são perseguidos. Bom, nós tivemos recente agora o representante da OEA, o Pedro Vaca, visitando aí, estando no Brasil, e uma coisa nos causou muita estranheza, eu quero mencionar isso aqui, é que logo na chegada dele, nós esperávamos que ele fosse recebido de fato por aqueles que estão buscando ajuda, por aqueles que estão indo, fazendo diversas viagens, fazendo aí a apresentação, as denúncias, levando documentos, levando provas, enfim. E de repente eles vão ao Brasil e ao invés de procurar aqueles que estavam procurando por ajuda, conversar com os ministros. Isso causou uma estranheza impactante. Dura são os oficiais do regime que recebem as autoridades estrangeiras. Isso causou uma estranheza muito grande. Para nós que estamos aqui fora do país, são coisas absurdas que que a gente vê acontecer só no Brasil. É uma coisa absurda. Mas eu acredito, Eduardo, presidente, que com essas revelações que vão acontecer agora com o SED, é o maior escândalo financeiro já relatado na história dos Estados Unidos. Então, isso não vai terminar em uma semana, em 2 semanas. Isso é um assunto que vai dar, talvez aí, o Trump com certeza deve se reeleger, quem sabe, porque vai ser pano aí para toda a campanha dele. Agora,
com essas revelações, com esse movimento, ainda que estranho, mas esse representante que esteve no Brasil, que recebeu as denúncias, eu vi a atuação de todos os deputados que estavam ali, mostrando e falando, eu acredito, não acompanhei, mas eu acredito que o próprio presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, teve a oportunidade também de conversar com ele. E aí eu reforço aqui as falas da Nayara. Isso retoma as nossas expectativas de que o nosso país vai voltar aos trilhos, né? E aí nós estamos falando por quê? Hoje não existe nenhuma representação política no Brasil que supere Jair Messias Bolsonaro. E eu vou dizer aqui, com todas as letras, é uma babaquice, é uma falácia quando as pessoas ficam querendo apoiar os navegadores, que chegam de repente e falam, eu agora vou me candidatar à presidência da República. Alex, eu quero ouvir vocês, porque me lembra muito Donald Trump, quando estava em baixa, começou a surgir um, outro, até exagerado, querendo pegar, e depois quando ele volta, as coisas voltam para o lugar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, os americanos, se pudessem votar no Brasil, votariam em Jair Messias Bolsonaro. Não existe outro candidato nas conversas aqui com os americanos. Se você mencionar qualquer outro nome, eles vão dizer, é Jair Messias Bolsonaro. Então, eu já quero deixar, gente, eu já estou descarregando aqui para ficar leve, tá? Nosso presidente é Jair Messias Bolsonaro e acabou. Então, decidido, voltamos ao OEA. Né? Complementando o que você falou, todo mundo aqui que eu converso conhece o Jair Messias Bolsonaro. Todo americano, dos meus círculos aqui de tiro, no trabalho, clientes, todo mundo, o Jair Bolsonaro é conhecido como o Trump das Américas, da América dos Jair Messias Bolsonaro. Trópicos. Olha que interessante, Jair Messias Bolsonaro, ele é a maior referência para o conservadorismo brasileiro, quanto também a maior referência da esquerda, porque a esquerda só fala nele, a direita só fala nele. Então não tem outro, gente, isso é um absurdo. Mas vamos voltar aqui ao OEA. Então, como que vocês veem essa... eu não sei, presidente, se o senhor teve a oportunidade também de conversar com o Pedro Vaca, de apresentar também essa tamanha perseguição, que isso chega a ser uma coisa doentia. Nós que acompanhamos aqui de fora, cara, isso é doentio. O que estão fazendo com o Bolsonaro chega a ser já passou do nível da psicopatia. Obsessivo, né? Obsessão. É uma obsessão. Então, olhem pra gente um pouquinho desse movimento que aconteceu agora, desse Pedro Vaca no Brasil. Como que vocês viram essa movimentação e se isso, de fato, traz um resultado positivo para a gente? Olha, essa vinda do Pedro Vaca para cá foi acertado antes das eleições dos Estados Unidos. E jamais quem organizou e convidou essa vinda para cá podia imaginar que o Trump fosse eleito. Bem, aconteceu, vieram para cá. Obviamente, a gente colhe informações, quem é o Pedro Vaca? Aí chegou muita coisa aqui, como ele sendo uma pessoa realmente de esquerda. Mas a gente sabe que a OEA depende dos Estados Unidos. Eles não podem fazer um relatório aqui passando pano para a questão da ditadura que estamos vivendo aqui no Brasil. Ele esteve aqui, obviamente, primeiro foi lá no Supremo Tribunal Federal, esteve lá com dois ministros, o presidente e o Alexandre de Moraes, teve também conversando com gente do governo federal, mas esteve também com parlamentares que defendem aqui a liberdade de expressão no Brasil. Esteve com excelentes advogados, muitos voluntários que defendem os presos políticos. E no último dia, na reta final, aqui em Brasília, estiveram por uns 40 minutos comigo. A imprensa ficou sabendo só no dia seguinte. Eu mais ouvi do que falei pouco, tá? Mas o meu advogado, uma pessoa extremamente competente, que mais do que advogado passou a ser um amigo meu, conduziu muito bem esse diálogo com o Pedro Vaca e mais seus 3 ou 4 assessores. E o Pedro Vaca falou aqui pelo Brasil, que está muito preocupado com a falta de liberdade de expressão aqui no Brasil. Então a gente espera que o relatório dele, daqui 30, 40 dias, não demore muito, saia, porque uma vez saindo vai ter um impacto aqui, no meu entender, positivo para o Brasil. É o que nós queremos. Aqui, por exemplo,
Eu trabalho aqui pela anistia do pessoal do 8 de janeiro. A gente não pode esperar, quem sabe, um presidente se eleja de direita, se eleja em 26 e em 27 para ele assinar o decreto aí o decreto de anistia, né? Se bem que a gente ouve aqui, pela imprensa, que gente do Poder Judiciário diz que o decreto será inconstitucional. Aqui é tudo inconstitucional. O que o poder não quer, o que quem está mandando não quer, simplesmente alguém diz que é inconstitucional e está resolvido. Como lá atrás resolveram que a urna eletrônica, o papel do lado, né, com a impressora do lado, era inconstitucional. Acredite se quiser. Hoje as eleições com papel do lado tem no Paraguai aqui e foi feita na Venezuela. Olha que nós estamos querendo. Nós que temos um processo eleitoral semelhante ao da Venezuela. Se não fosse o voto impresso ao lado da urna eletrônica lá na Venezuela, que foi uma imposição americana, basicamente, para poder votar, comprar petróleo, e um acerto feito com oposição, com o próprio Maduro, a gente não teria uma certeza absoluta de que houve fraude na Venezuela. Então só foi descoberta essa fraude a partir do momento que o Maduro não quis entregar aqui as atas das urnas eletrônicas que tinham o papel do lado dela. Nós queremos a mesma coisa aqui. E quando o Maduro, há 2 anos, aceitou o voto impresso nessa negociação, ele aceitou já com uma carta no bolso, né? E ele falou, o que ele decidiu? Mês depois, tornou inelegível os 2 principais concorrentes dele, que era Maria Corina e o Capriles. Ou seja, ele entrou em campo nas eleições do ano passado, tranquilo, jogar com um time com perna de pau, vamos assim dizer, né? E mesmo assim, o Edmundo acabou vencendo as eleições. Guatemala faz a mesma coisa? Não é. É o Salvador? Não. Guatemala teve problema também da USAID. Então o que acontece? O macete que vocês já estão adotando por aqui é tornar inelegível as pessoas. Nicarágua. Olha só, por qual motivo eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores. Eu não fui me reunir com traficantes no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, como o Lula foi. Abuso de poder político. Ou seja, se não fosse isso, iam pegar, talvez, não, um vídeo meu jogando papel na rua. Eu não faço isso, mas vamos supor, jogando papel na rua é um motivo suficiente para me tornar inelegível. Eu espero, não vou dar conselho para ninguém, eu espero que países tão zelosos com a democracia como os Estados Unidos não aceite eleições onde esses outros países não tenham um sistema auditável, seguro, né, para realizar eleições. E também aligem, tire fora do páreo, oposição tornada inelegível para processos políticos. Ou até mesmo o lawfare, que é tão conhecido aí, fazem abertamente aqui. Aqui no Paraná. Ontem deu manchete, tudo quanto é jornal no Brasil. Bolsonaro poderá pegar 28 anos de cadeia por causa do golpe. Mas que golpe é esse? Narrativa? Narrativa, sim. Tentou dar um golpe com a minuta de golpe. Vocês não têm a minuta de golpe, nem meus advogados têm, ninguém tem essa minuta de golpe. Mas bate o pé em cima disso o tempo todo, como se eu tivesse programado um golpe ano passado. E faz uma relação com o 8 de janeiro, parecido com o 6 de janeiro dos Estados Unidos. Primeiro, o 8 de janeiro aqui também não foi nenhuma tentativa de golpe. Não foi encontrada uma arma sequer, não tinha uma liderança, eles não tinham alvo para tirar do poder. Foi uma manifestação que perdeu o controle. E tem muita gente condenada entre 14 e 17 anos. Mães, inclusive, como eu trouxe aqui a semana passada, uma senhora de Ji-Paraná, estado de Rondônia, ela veio com seus 6 filhos para cá. O mais velho, 10 anos, o mais novo, 10 meses. E ela se ajoelhou no parlamento, pedindo anistia. Inclusive, acreditem, no dia 8 de janeiro de 23, ela estava lá em Ji-Paraná. O marido estava aqui, veio fazer um frete. Chegou no domingo de manhã, viu o tumulto, tomou um banho, foi lá para a esplanada dos ministérios. E lá foi fotografado e foi pego lá. Pegou uma cadeia, foi posto em liberdade, depois foi condenada a 14 anos de cadeia. E acredite, essa mulher com 6 filhos, servidora pública do estado de Rondônia, tem até hoje o seu salário bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela vive de favores, ela não pode trabalhar. Com 6 filhos nessa idade, não tem como trabalhar. E vive de favores com o seu salário bloqueado
pelo Poder Judiciário no Brasil. Não existe uma maldade, uma insanidade, modo que essa. Isso daí, então, a gente está vendo, é o que nós estamos vivendo aqui. Se vocês aqui falam em urna eletrônica, duvidar, se for parlamentar, deputado, vai para a cadeia. Tá? Se você for uma pessoa normal, pode ir para a cadeia também. Inclusive, aqui, como o ministro Alexandre de Moraes deixou o Tribunal Superior Eleitoral agora, enquanto ele estava lá, por exemplo, uma pessoa que nem candidata a nada era, mas muito conhecido no Brasil, Luciano Hang, inventou-se uma história de empresários golpistas, um grupo reservado de WhatsApp, que eles conversavam lá, o interesse que conversavam, e acabaram, então, entrando nesse grupo de WhatsApp, a Justiça Eleitoral, o pessoal da Polícia Federal, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes, e daí resolveram colocar o Luciano Hang no inquérito dos atos democráticos e torná-lo inelegível por 8 anos. Por que fizeram isso? Porque um empresário aqui paga mais de 3 bilhões de reais por ano de imposto, que poderia ser candidato a Senado, a vice-presidente, a quem sabe até a presidente, mas eles preventivamente já tiraram o Luciano Hang de combate. Essa é a situação que a gente vive aqui no Brasil, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, bons ventos têm vindo para cá. A gente espera dessa forma buscar alternativas, buscar solução, porque nós queremos é retornar à normalidade aqui no Brasil. E eu pretendo, obviamente, estou fazendo o possível para voltar a ser elegível, que eu entendo que eleições sem uma oposição como a minha, sem um motivo, sem um crime realmente concreto que eu tenha cometido, fazer eleições sem a minha pessoa é negar a democracia aqui no Brasil. Posso só abrir um parênteses de 30 segundos? Que é o seguinte, há mais de um ano existem comitivas de deputados brasileiros indo para a OEA, tá? E eles nunca fizeram absolutamente nada. E você consegue até compreender, porque no momento em que o Lula é presidente do Brasil e o Biden é presidente dos Estados Unidos, a própria OEA fica numa situação, pode ficar numa situação até delicada. Eu estou dando o benefício da dúvida aos diretores da OEA. E quando nós fomos para lá fazer uma audiência pública, eles adiaram em cima da hora a audiência pública e, como paliativo, como solução, falaram: então no futuro a gente vai fazer uma visita ao Brasil. E o presidente falou de maneira muito acertada. Essa discussão ocorreu antes de 5 de novembro, antes da eleição norte-americana. Ou seja, se o Biden ganhasse, certamente iam meter a mão grande para falar: quer saber? Não vai ter mais visita nenhuma. Então, se hoje nós estamos tendo a OEA vindo ao Brasil numa iniciativa inédita, é graças ao presidente Donald Trump. Porque ele saiu da OMS e tá todo mundo, eu vou falar as palavras também na minha cabeça, que tem a Nayara aqui, a mulher, todo mundo com muito medo, com muito medo de que ele saia também da OEA. Porque ele sancionou o Tribunal Penal Internacional, o juiz que condenou o Netanyahu à prisão. Então, com esse medo todo, é justificável que a OEA tenha que prestar algum esclarecimento. Porque as coisas que estão acontecendo aqui estão muito notórias, estão muito escrachadas. E a OEA existe para defender as liberdades na América Latina. E quem é que contribui com metade do orçamento da OEA? Os Estados Unidos. Então, tá aí a mágica aí para vocês entenderem por quê que, por vezes, esses organismos internacionais, eu estou falando de maneira geral, não estou acusando a OEA, mas de maneira geral, todo cara de alto perfil de esquerda, quando ele vai se aposentar, ele cai num organismo internacional desse. Por exemplo, a Bachelet, Alto Comissariado das Nações Unidas, ex-presidente do Chile, Foro de São Paulo, tá lá. Enfim, então é uma fotografia aqui um pouquinho mais detalhada, para complementar o que o presidente falou. Gente, isso é maravilhoso. Obrigada aí pelo complemento. Um segundinho, André, eu sei que você está coçando para perguntar. Rapidinho aqui, eu queria só agradecer a nossa audiência, eu não sei, eu não tenho os dados aqui. Muita gente assistindo aí a gente, eu agradeço muito. Eu queria dar um alô rapidinho para Jô Barbosa, de Angra dos Reis, a Isabel, que é administradora da página da Michele Bolsonaro. Nós vamos falar sobre a Michele, hein, presidente? O Eric, que é da página Conservadores do Brasil. O Eric tem um número imenso de seguidores, bolsonaristas, uma galera muito legal. O Thiago do Patriotas TV. Um comentário rápido e eu passo para o André agora. O manual de instrução da esquerda é o mesmo em todo lugar. Quer seja em Cuba, Venezuela, no Brasil, as mesmas táticas são usadas. Está na hora de nós, da direita, aprendermos, estudar o playbook deles, o manual deles, e ir para o ataque, que é o que o Trump está fazendo agora. Em breve, se Deus permitir,
Nós vamos fazer uma limpeza no Brasil também, se Deus permitir, presidente Bolsonaro, com o senhor à frente. André, a palavra está com você agora. Vai lá, André, que você está aí se mordendo para fazer perguntas. Não é nem uma pergunta, eu estou querendo dar os parabéns para o presidente, porque durante a pandemia, com todos os horrores que a gente viveu, de ter que ficar em casa, quase ninguém no mundo inteiro, tirando o presidente Trump, o presidente Bolsonaro, alguns governadores americanos, quase ninguém defendeu a liberdade. Então, o que a gente tem falado aqui agora, né, tá sempre no sentido de liberdade de expressão, de liberdade de poder se manifestar, de poder ir onde quiser e conversar. E até o absurdo é tanto que até em grupos privados, igual o senhor acabou de falar, presidente, né, do Luciano Hang, num grupo privado, virou um problema para ele, o que é o absurdo do absurdo. Então, eu já há muitos anos quero te dar os parabéns. Eu sei que o senhor foi podado pelas mesmas forças que a gente está falando aqui e, por exemplo, o meu filho em Belo Horizonte ficou sem aula 1 ano e 6 meses. Eu conto isso aqui nos Estados Unidos, eles quase caem para trás. E eu sei que foi por causa do prefeito lá. Se fosse seguir as determinações do senhor, ele teria ficado sem aula, sei lá, 1 mês, igual foi aqui nos Estados Unidos. Então, o senhor brilhou na gestão da pandemia e, infelizmente, não te deixaram trabalhar. Meus parabéns, viu, presidente? Olha, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que falou a verdade para o seu povo. Eu vi os contratos das vacinas, li, me informei, debati internamente e tudo que eu falava lá atrás não errei nenhuma. Toda vez que dava um palpite, né, eu falei da vitamina D lá atrás. A imprensa aqui. Sem comprovação científica, Bolsonaro defende vitamina D. Por que eu entrei nessa briga da vitamina D? Porque a polícia não fica em casa, a economia te vê depois, o pessoal não podia ir na praia mais. O trabalhador, por exemplo, aí na indústria civil, não trabalhava mais, não tomava sol e ficou propenso, então, a pegar isso aí. Eu acabei de ler, tem 30 dias, um relatório do Parlamento americano, dá 500 e poucas páginas, sobre a Covid. E eu fiquei feliz, porque eu não errei nenhuma, até no tocante à obrigatoriedade para crianças. Segundo o relatório de vocês aí, 200 mil crianças infectadas, uma ia a óbito. Lógico que o ideal seria 0, mas o número é 1. A gente pergunta, compensa, tendo em vista as centenas de efeitos colaterais, como cardiopatite, por exemplo, que aumentou em muito, e o tratamento para ela é transplante? Não compensa. Tinha o tratamento com outros medicamentos, não quero falar o nome aqui, porque no Brasil não derruba a página ainda, né? Vocês chegaram à conclusão nos Estados Unidos que demonizaram, satanizaram esse tipo de tratamento para poder vender a vacina. E eu acompanhei aqui nesse relatório, cita muitas vezes o senhor Fauci, né, nessa questão. Tanto é que no apagar das luzes do governo Biden, ele deu uma anistia preventiva a ele, entre outras pessoas. Agora, eu fiz aqui o relatório, botei na minha rede Zap, não botei em outra rede para evitar me derrubar aqui, ou até perder a página, e estou fazendo trabalho de divulgação e deixando bem claro, não é eu, tá? Eu posso assinar embaixo, por incrível que pareça, quase tudo tá batendo o que eu falei lá atrás, para o pessoal tomar conhecimento o que era, o que é e os problemas dos efeitos colaterais. Quando você fala, por exemplo, aí de fechar escolas, eu fui contra fechar a escola, mas o que a Suprema Corte fez do Brasil? Tirou meus poderes. Eu que tinha que conduzir a questão da pandemia. E eles queriam dizer que governadores e prefeitos poderiam conduzir também e com poderes acima do meu. Se eu falasse não faz isso e um prefeito falasse faz, valeria a palavra do prefeito. E na conclusão do parlamento americano, né, do Congresso americano, diz que, por exemplo, os sindicatos, os professores decidiram deixar os alunos em casa. Daí eles mesmos se perguntam lá, qual o conhecimento, qual a base científica de um sindicato de professores, aí nos Estados Unidos, decidir se a criança vai ou não para a sala de aula? Não tem cabimento isso aí. Agora, realmente foi um grande negócio, segundo o relatório do Congresso americano, um grande negócio a venda de vacinas. E eu digo uma coisa, as vacinas, tá?
Começou o primeiro caso aí, novembro de 2019. No Brasil, o primeiro caso aqui foi em março de 19. A primeira vacina aqui no Brasil foi em janeiro de 20. Então, o que eles devem ter feito? Começou a pandemia, viram quando deveria acabar com a tal, isso levando em conta uma possível imunidade de rebanho. E começaram a aplicar a vacina no meio desse tempo aqui. De modo que quando se vacinou os países que tinham dinheiro, coincidia com a final do fim da pandemia, já pela imunidade de rebanho. Então muita gente botou na cabeça que a vacina é que conduziu ao fim da pandemia. E o relatório americano diz o quê nessa questão? Diz exatamente o contrário, tá? Que inclusive quem se vacinou passou a ter uma imunidade negativa. Ou seja, eu que não me vacinei tenho menos chance de contrair e de morrer de Covid do que uma pessoa que se vacinou. Então chegou-se a isso que, com todo respeito, lá atrás, chegamos à conclusão também. Eu não sou médico, sequer enfermeiro, mas com as pessoas do meu lado, democraticamente discutindo tudo isso, que nós estávamos fazendo a coisa certa. Tanto é que eu não me vacinei. E daí eu passei a ser um símbolo negativo do Brasil. Ou negacionista, terraplanista, genocida. Agora, eu estou com a minha consciência tranquila. E muita gente me agradece nas ruas, que eu ando pelas ruas do Brasil todo, por não ter tomado essa vacina, tendo em vista, além do relatório do Parlamento americano, outros estudos por todo o Brasil. Só aproveitando o gancho aqui, que em homenagem ao presidente, eu também não me vacinei e a minha família não se vacinou, tá? Então, somos sangue azul. Bom, deixa eu pegar um pouquinho... Oi? Só porque tem gente da imprensa nos ouvindo, vai me chamar de negacionista amanhã, né? Eu deixo claro. Me botaram aqui como uma pessoa que negava qualquer vacina. Eu tomei todas as outras vacinas. Tá certo? Mas essa vacina tinha uma tal de mRNA. É uma vacina nova. Não se terminou a terceira fase, não foi testado em animais. Os seres humanos foram servidos de cobaia para isso aí. As consequências, infelizmente, estão aí. Não era uma vacina, era um experimento, na verdade, né? Como eu falei, o manual de instrução da esquerda é o mesmo. A mesma coisa que aconteceu aqui. Como imagens refletidas. A mesma coisa. As pessoas que se levantaram... Vai lá, E depois do laboratório brasileiro, eu queria que vocês falassem aí do Trump agora fazendo decreto para acabar com cirurgia de mudança de sexo e o judiciário não permitindo. É ou não é um debate agora aí nos Estados Unidos? Veja só, esse de laboratório, e a gente sempre falou, olha, americanos, cuidado, preste atenção no Brasil, o que acontece aqui vai dar metástase, essa rapaziada tá indo para dar palestra em Paris, em Nova York, tal, vai chegar em vocês aí. São 12 circuitos federais aqui, e o circuito federal mais liberal, que tem liberal no sentido esquerdista, é o baseado em Massachusetts, para onde eu até estou indo daqui a pouco. Acabando aqui, eu vou pegar o carro e vou dirigir até lá. Mas eu estou indo assistir um jogo de hóquei, vou me divertir lá. Então, a maioria das ações são distribuídas lá. Inclusive, eu vou escrever um artigo essa semana explicando isso aí, chama Forum Shopping, né? Você escolher aonde você vai distribuir a ação, já prevendo como que vai ser o tribunal, não o juiz de primeira instância, porque chega no tribunal muito rápido, como é que vai ser o tribunal. Então, realmente, esse é um dos bloqueios. Tem juiz mandando liberar dinheiro que o presidente eleito aqui, o presidente Trump, travou. Então, deu metástase, Eduardo, deu metástase. Você foi cirúrgico. Alex, você ia falar alguma coisa? Vai lá, Alex. Tem mais pergunta para o presidente? Só rapidinho aqui, antes da gente continuar. Nós queremos falar aliviar a conversa um pouco, botar a política um pouco de lado, se for possível, que eu sei que está no nosso sangue, mas falar mais da vida pessoal do presidente, as experiências passadas quando ele foi presidente, as perspectivas futuras, falar sobre a Michelle, ela veio representá-lo aqui na inauguração do Trump, acabou de ser condecorada lá, honrada com uma medalha. Nós queremos falar sobre tudo isso. É muita coisa boa para falar, né? Vamos botar tudo isso por de lá, mas antes disso, se vocês quiserem fechar, fazer mais algum comentário, se tiver algo mais, alguma mensagem que o senhor queira passar para o público que está nos assistindo, que vai nos assistir depois,
Fique à vontade, gente. Eu preciso fazer uma menção aqui, presidente, para a gente entrar nessa parte mais familiar, mais sentimental. O nosso amigo aqui, o Maurício Galante, ele está acompanhando a gente aqui na live, está no YouTube aqui, e ele também foi um dos grandes responsáveis, inclusive, ele fez uma carta direcionada ao Trump, fazendo o pedido de que não seja reconhecido em democracia alguma qualquer tipo de eleição que não tenha o voto impresso, assim como aconteceu o não reconhecimento das eleições da Venezuela. Então eu quero parabenizar aqui o Maurício Galante, é um amigo nosso. O Maurício, ele mora a 30 minutos aqui da minha residência, a gente é um parceiro, é um amigo, é um dos patrocinadores aqui do BTN também, do nosso canal do BTN, não poderia deixar de mencioná-lo, assim como... Sim, é o primeiro brasileiro vereador aqui na cidade de Arlington. Eu estou em Dallas, ele está em Arlington. E primeiro vereador no Texas, tá? Em todo o estado do Texas é o primeiro brasileiro vereador. É a nossa representação aqui na gestão política. E também o Major Vitor Hugo, eu não posso deixar de mencioná-lo, o Major Vitor Hugo, que ele está à frente do Instituto Arquia Brasil, ele é o presidente do Instituto Arquia Brasil aí no Brasil, e o instituto que tem como o nosso presidente Bolsonaro o presidente de honra do Instituto Arquia Brasil. Então, eu não poderia deixar de mencionar, porque ele é um grande amigo nosso também, um grande parceiro, nós estamos aí nessa labuta já há um bom tempo, e foi através dele, né, que nós despontamos também aqui essa ideia, esse projeto do Brasil Talk News, do BTN, desse canal, ser um porta-voz aqui em Dallas para os brasileiros e com conexão em Israel. E a Miriam, ela está lá em Israel acompanhando, a gente está transmitindo o canal dela, ela está mandando aqui um abraço para o presidente. Ela já recebeu o Bolsonaro pessoalmente lá, nas comitivas que já foram lá em Israel, ela esteve com o Bolsonaro pessoalmente, o recebeu lá. Então ela está te mandando um abraço aqui, tá, presidente? E nós estamos transmitindo no canal dela. E o Rafael, o Major Rafael Rosenjan, eu não posso deixar de mencionar, ele está acompanhando a transição que está acontecendo, a recepção dos reféns que estão sendo liberados lá das garras desse grupo terrorista Hamas, e ele estaria aqui de surpresa hoje na live, mas infelizmente ele não pôde vir, mas registrou também o carinho dele, o apreço pelo nosso presidente Bolsonaro. Bom, feita essa chance... Ele felizmente não está aqui, que ele está recebendo refém. Sim, claro. Faltam 2 horas. 2 horas para o deadline. Um reféns aqui no Brasil também. Preso político. Preso político. Pessoas acusadas de tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Não acharam uma arma de fogo, uma arma branca, nada. Estavam com bíblias. Inclusive tem notícias de senhoras com bíblias, né? Que é o cúmulo do absurdo. Bom, o que mais dói aqui... A minha filha mais nova tem 14 anos. Tem uma senhora, aquela que pintou lá de batom, ela tem 2 filhos pequenos, já abaixo de 10 anos de idade. Ela dorme sem ver os filhos e acorda sem ver os filhos. Quer a punição maior do que essa? Tá? Essa senhora que estava aqui com 6 crianças, todo pequeno, último de colo também, o marido está condenado a 14 anos de cadeia, está foragido, talvez seja na Argentina. Quer punição maior do que essa? E por uma questão política. Aqui daria um programa para discutir isso aqui. Aqui o brasileiro já sabe o que aconteceu dia 8 de janeiro, muito parecido com o 6 de janeiro aí. Muita coisa tem relação com os Estados Unidos. O Trump levou um tiro na orelha, eu levei uma facada aqui na região do estômago. Tá? Ele passou 4 anos de ameaça de prisão. Eu estou todo dia ameaça de prisão aqui. Prisão por quê? Você tentou dar um golpe com uma minuta. Vou dar golpe com uma minuta de um papelzinho na mão. Tá, me apresenta a minuta de golpe. Ninguém apresenta. Daí eles ficam buscando, fazendo busca e apreensão. Eu sofri 3 buscas e apreensão. Uma foi para buscar meu cartão de vacina. Eu falei, não, tá perdendo tempo, porque eu não tenho cartão de vacina. A outra é buscar o passaporte. É só pedir que eu entrego, mas é para humilhar. Fica um helicóptero da PF em cima da tua casa, fica aqui as televisões, e a imprensa aqui só diz o que interessa. Olha, um grande golpista, o Alexandre de Moraes, tá salvando o Brasil de uma ditadura, tá salvando a democracia. Esse papinho bobo, né? E lá atrás fizeram tudo isso, mexeram bastante aqui na política brasileira e me tiraram, e botaram o Lula democrata, que vivia com Ahmadinejad, com Fidel Castro, com Chaves,
é o cara que diz que o Hamas não é um grupo terrorista. Recebe navio do Irã, né, presidente? Passou por aqui, não sabe o que deixou, o que pegou, né? Vicema, nós vamos falar de inegibilidade. Meu Deus. Elegibilidade. Eles tiraram ele da prisão. O verdadeiro inelegível, né? Acabou sendo presidente outra vez. O verdadeiro com provas de crime e Quando fez um comício outro, tinha 3, 4 mil pessoas. E as pessoas, a maioria, vinha de ônibus. Pessoa que não sabia o que estava fazendo ali. Ele não consegue andar nas ruas. Ele faz um movimento agora para anunciar alguma... Ontem fez, anunciando, além de o ovo que subiu de preço bastante, já chegou a bater R$1 a unidade aqui, ele está dando opção. Aí quem quiser, opção para ovo de pata, ovo de cágado, né, que é de tartaruga, e ovo de ema. Eu nunca vi para vender, e se tivesse para vender, seria um crime ambiental. Imagina o tamanho da fortuna que tem que ser comprado no mercado negro. É esse cara que está aí, falando abobrinhas. Ó, tá caro, não compre. A água tá cara, não tome banho. É um parro, eu posso das coisas aqui, mas não vamos perder a linha, né? E tá tudo caro, tá tudo caro. E tá caro por quê? Porque ele ataca o agronegócio. Lá atrás, o Lula dividiu aqui o agro, criou aqui a figura da agricultura familiar, era tudo junto. Por que criou a pessoa da agricultura familiar? Porque a massa, a grande maioria, são da agricultura familiar. Daí joga esse pessoal contra os grandes aqui em cima. O agro é fascista. Dá para entender agrofascista? Não dá para entender o que seja isso aí. Por enquanto, como então desestimula a produção no campo, cai a oferta. Cai a oferta, aumenta o preço das coisas. E essas coisas, não é você, por exemplo, está produzindo esse aqui, você de um dia para outro, você aumenta a produção na tua fábrica. Não, o campo, você vai levar anos para você voltar à normalidade. E o ovo subiu por quê também? Quando eu estive na Rússia, início de 22, acertei com o Putin o fornecimento de fertilizante para nós e também diesel. Ele queria, coincidentemente, comprar ovos naquele momento. A população da Rússia é um pouco menor do que a nossa. Se a gente abrisse o comércio de ovos, o preço explodia no Brasil. Pedi 6 meses para ele, para poder aqui preparar, né, a produção de ovos para atender a demanda russa. O atual governo não tem isso. Ele simplesmente, quando alguém quer comprar, ele vende. Eu sei que existe o livre mercado, ninguém está interferindo aqui, não pode vender para fora. Pedimos um prazo apenas para a gente se adaptar a ter uma maior produção para o preço não explodir. Quando se fala em ovos, não é apenas o ovo. Entra aí pão, entra macarrão, entra bolo, entra um montão de coisa em cima disso. Nessa cadeia entra um montão de coisa. E se você explodir a inflação aqui, e quem vive basicamente desse produto, em grande parte, são os mais necessitados. Você bagunça a economia do Brasil. Como esse cara não tem plano de nada? Pessoal, ovo de tartaruga, tá? Pode comer aí, tá ok? Pode fazer, tá? O Lula falou ovo de tartaruga para substituir os ovos que tá passando de R$1 a unidade. Um cara que fala besteira dessa todos os dias, você quer esperar o quê? O Lula, antes das eleições dos Estados Unidos, foi dia 5 de novembro, faltavam 5 dias, ele falou, se o Trump voltar, é a volta do fascismo, nazismo em outra face. A Janja aqui fala que ela é besteira, eu vou falar aqui, não falo inglês, mas ela, né, não sei o que, Elon Musk aqui. E aí o pessoal vem conversar comigo, alguns, né, até imprensa. Eu gosto de conversar com a imprensa aqui, eu falo sempre. Vieram falar comigo, você vai fazer o que sobre a taxação do aço? Não, o presidente não sou eu. Lá atrás, em 2019, o Trump falou nisso. E eu conversei com ele, não taxou o Brasil. Inclusive, fiz uma coisa que interessava, lógico, o comércio americano. A questão de etanol de milho. Resolvemos o assunto. Fizemos bons acordos. Fiz um acordo, lançamento de foguete aqui na base de Alcântara. E a esquerdalha aqui queria que ao chegar um carregamento, né, com foguete, para lançar, o Brasil tivesse acesso a essas tecnologias. São uns idiotas, tá? Logicamente, fizemos um acordo sem isso. Até porque se fosse aberto a fiscalização, não lançariam daqui. Fiz com que, por exemplo, você vê aí, nós não exigimos visto de americano para entrar no Brasil aqui como turista. Facilitamos muita coisa. Por outro lado, deu ao Brasil, por exemplo, a gente botou nós num seletíssimo grupo de grande aliado ex-OTAN.
interessa para as Forças Armadas. Compra de material e tecnologia mais rápido e mais barato. Fizemos o que tinha que fazer. Conversei muita coisa, foi pouco tempo com o Trump, né, que o último ano dele teve a Covid também. Como poderíamos aprofundar o comércio norte-sul? Sabemos que concorremos em muitas commodities, mas perguntou quanto é mineral? Tinha conversando com o Trump sobre isso. Se eu tivesse continuado na presidência, pode ter certeza que esses assuntos todos continuariam na hora do dia, estaríamos cada vez mais com congraçamento para o bom comércio entre os nossos países. O que acontece no momento? Você vê o BRICS, né? Você pode, alguns não dá muito valor ao BRICS. O BRICS está servindo para um ajuntamento de esquerda, ditadores e comunistas do mundo todo. Está entrando Irã, Venezuela, Cuba já entrou. Então você pode ver, você pega lá Rússia, China. Você pega a Venezuela, que é a maior potência de reserva de petróleo do mundo. Se pega o Brasil também, que está louco para o Brasil se entregar, eu tenho falado que devemos mudar o padrão dólar, vamos negociar em moeda chinesa, yuan. Olha como é que fica o mundo, Rússia, China, Venezuela e Brasil. Se bem que agora já está tudo se arrefecendo, tudo isso aí, tendo em vista a eleição do Trump. Então estamos sendo salvos, graças a Deus. Gostaria que fosse por vontade, né, e trabalho do povo brasileiro, mas não temos condições de fazer isso aí. Então o que está acontecendo nos Estados Unidos é muito bem-vindo para nós e temos aqui uma grande esperança de, ao salvar a nossa liberdade de expressão, salvar a nossa democracia aqui no Brasil também. Isso, obrigado, presidente. Foi uma análise, assim, um resumo muito bom que o senhor fez aí das coisas que foram conquistadas durante seu governo, das coisas que estão descambando agora. Alex ou André, vocês têm uma pergunta para o presidente ou para o Eduardo? E a gente pode passar para perguntar umas coisinhas mais pessoais. Eu quero ouvir da Michelle Bolsonaro. Sim. Da nossa parte de comunicação, presidente, como nós vamos ter essa live aqui, ela já está ficando salva automaticamente no YouTube, e é importante a gente ter essas informações aqui. Eu acompanhei todo o processo que aconteceu, as eleições agora para prefeito, para vereadores, e admiravelmente o senhor foi um dos grandes articuladores de resgatar as prefeituras, de resgatar a vereança, para esse passo a passo sendo feito, assim como aconteceu aqui nos Estados Unidos, né, de ter aí, na chegada do Trump, ele conseguir ter a maioria no Senado, a maioria nos deputados. Então, esse trabalho extraordinário que você fez, o Brasil inteiro, e nós ficávamos aqui de fora admirando a competência, como que você administrou isso, como você conseguiu fazer isso acontecer, e esse mérito é todo seu, é todo do presidente Bolsonaro, que fez isso acontecer nas prefeituras e nas vereanças aí de todo o Brasil. E agora nós temos o pleito de 2026, que também precisa de um grande trabalho como esse, eu acredito que o senhor já faz esse trabalho, na questão dos senadores, né? Nós temos vagas aí para senadores e tal. Então, eu admiro essa capacidade sua de fazer essa administração, de rodar o Brasil, de fazer com que multidões te sigam, mas, ao mesmo tempo, essa articulação política, como que você tem essa inteligência? E aí eu fico admirando, será que foram os 30 anos de deputado que deu essa competência toda para ele? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de todo esse movimento que o senhor foi o responsável por esse resgate e o que também já está sendo um reflexo do que vai ser feito agora para os senadores, né, as vagas de senadores que virão, e automaticamente isso é inevitável, não, por mais que eles ficam aí lutando contra isso, mas é inevitável que o Bolsonaro virá presidente do Brasil novamente, nós torcemos por isso. Então, conta um pouquinho para a gente de todo esse trabalho que o senhor faz e com essa grandeza que o senhor faz. Tem coisa rápida aí. Em 88, a Nayara não era nascida ainda, né? Eu me elegi vereador no Rio de Janeiro. Agora, é um feito muito grande. Sem recursos, sem dinheiro, capitão do Exército, um dos estados mais de esquerda naquela época. 2 anos depois, me elegi deputado federal e fiquei por 28 anos dentro da Câmara. Após a reeleição da Dilma Rousseff, que é um negócio esquisito, como é que a Dilma, uma pessoa que não conversa com ninguém, a gente conhece bem como é que ela se comporta, consegue se reeleger, é esquisito, né? Mas tudo bem. Então, em final de 22,
no final de 14, eu resolvi vir candidato a presidente. Todo mundo achava que eu estava surtando. Até eu, de vez em quando, achava, né? E comecei a andar pelo Brasil. Como, por exemplo, cheguei sozinho em Manacapuru, coração da Amazônia. Eu chegando lá no barquinho, tinha umas 200 pessoas me esperando lá no porto, e eles deviam estar pensando, o que esse maluco está fazendo aqui? Eu também, o que eu estou fazendo aqui? Um candidato a presidente chegar sozinho. E fui para lá. Aí eu rodei o Brasil todo, né? Na reta final, faltavam 2 anos para as eleições, começou a volumar, muita gente chegando. Eu adotei uma passagem bíblica sobre conhecer a verdade vos libertará. Até uma repórter da Veja naquela época falou, com verdade tu não vai conseguir se eleger nem a vereador. Eu falei, então vou perder a eleição. E foi um estudo, com conhecimento, mostrando as potencialidades do Brasil, até que chegou o fatídico dia 6 de setembro de 2018, levei uma facada lá do Adélio Bispo, lá em Juiz de Fora. Até hoje não conseguimos quebrar o sigilo telefônico do telefone do Adélio. Ou seja, ele não foi lá sozinho. Alguém mandou ele lá. Já quebraram o sigilo do meu advogado. Mas tudo bem, tá? O delegado da Polícia Federal que conduziu o inquérito desse caso Adélio, que chegou à conclusão que era o lobo solitário. Como lobo solitário? Um cara desempregado, que fez uma campana do meu filho num tiro de guerra em São José, Santa Catarina. Quem passou a informação que meu filho, no caso, iria para lá? Quem passou a informação? Quem pagou a viagem dele para lá? A pensão onde ele ficou em Juiz de Fora, a dona e mais um hóspede já morreram. Meio parecido até com o Celso Daniel, que morreram 9. Tá? Bem, acabei então me elegendo presidente. Tá? E aconteceu uma coisa que não vou poder falar tudo, mas tenho falado para a imprensa aqui. Após as minhas eleições de 2018, segundo turno, 3, 4 dias depois, por iniciativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral, eles abriram um inquérito junto à PF para investigar fraude na minha campanha. Eu, um ferrado financeiramente, suspeita de fraudar eleições. Bem, começaram a investigar. Gosto de falar 3 momentos dessa investigação que não deixa dúvida do que aconteceu em 2018. E esse inquérito eu mostrei para os embaixadores em meados de 22. E daí, no dia seguinte, o TSE classificou esse inquérito como confidencial, porque tudo é secreto aqui. Os inquéritos são todos secretos. Esse inquérito lá de trás, para apurar fraude nas minhas eleições, foi classificado como confidencial, né? Secreto. E hoje em dia, eu sei o que está lá dentro, é de cair para trás. Tá? E toda essa polêmica no Brasil é em função do que eu atacava, segundo. Você criticar é ataque. Se eu falar que o Eduardo aqui é careca, se ele for da esquerda, é ataque. Tudo é ataque. Então, nós temos essas questões aí para ser usado na hora certa, né? Junto à imprensa aqui, peço à imprensa que via lei de acesso a informações, pegue esse inquérito para mostrar o que foram as eleições de 2018. Já que eu fui acusado de fraudar, vão mostrar a fraude que eu teria praticado. Não fazem isso. E também o TSE não entrega o inquérito, e com toda certeza, se houve fraude, não fui eu que tentou fazê-la. Foi o outro lado. E não foi o competente o suficiente. E dá para a gente esclarecer a questão de urnas. Eu pergunto a vocês, qual país do mundo adota o sistema eleitoral de urna igual ao nosso? Só aqui, Bangladesh e Butão. E a Venezuela, que já mudou para o voto impresso. Se bem que não vale porque eles tiram de cena os opositores do Maduro, né? Tornam inelegível todo mundo lá por 15 anos. Na Nicarágua prende. Mas tudo bem. Então isso tudo aconteceu e eu só pude ter sucesso por ocasião do meu mandato porque eu não aceitei indicações políticas de partidos para compor não só o ministério, bem como bancos oficiais e estatais. Estatais deram lucro comigo, tá? Os bancos oficiais não tiveram problemas. Olha como é que são os fundos de pensão agora. É só roubo bilionário vem sendo anunciado semana a semana. Como o último agora nos Correios, no Banco do Brasil, em torno de 16 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares que sumiram. Os caras compram papéis, por exemplo, de empresas quebradas. E, obviamente, né, quando compram papéis, eles acertam lá alguma coisa na ponta da linha. Um dos mais graves aqui é dos Correios. O atual presidente
um processo na justiça, né, contra os Correios trabalhistas, e resolveu, antes do desvio da justiça, reconhecer a dívida, quase R$1 bilhão. O escritório de advocacia é da esposa dele. E tá aqui uma CPI, já tem assinatura, né? CPI é difícil no Brasil, porque o governo tem poder para jogar pesado e inverter o propósito da mesma, mas a gente, com a direita que já existe no Brasil, lá atrás, quando discursava sozinha, não tinha. Agora, acredito que tem em torno de 140 deputados, somando, obviamente, de outros partidos, que são realmente de direita, são conservadores e querem a coisa séria e não estão negociando nada com o governo federal. Tipo, dá um carguinho aqui, não sei o que lá, e a gente vota com vocês e não atrapalha o governo federal. Então, temos esperança, está vindo para frente aqui essas questões todas, Estados Unidos para cá, que é uma USAID, temos esperança que podemos sim nos libertar disso tudo e sermos uma grande nação num futuro bastante próximo. Com você, Nayara. Eu tenho uma última pergunta política, Nayara. E é pelo lado positivo, presidente. Qual que foi a maior surpresa positiva que o senhor teve? A maior ou as maiores? Pode ser durante o mandato, agora? Não, olha só, uma surpresa positiva. Eu respeito todo mundo, né? Mas tenho com meu filho Eduardo aqui, eu acho que dispensa eu falar sobre ele, né? É o senador Flávio, é o Carlos, que trabalha mais sem aparecer muito, tá? É o meu 04000, que é vereador lá em Balneário Camboriú. Tem uma menina de 14 anos, está nova ainda para falar da Laura. A própria Michele, que apareceu para a política por ocasião das convenções de 22. Eu confesso, nem eu sabia o poder da oratória dela. Ela tem rodado o Brasil também, mexendo com as mulheres e estimulando as mulheres a ir na política. Não é por cota, não. Aqui tem cota para mulher também. Tem cota para tudo aqui. Não é por cota. A mulher está na política por vontade de mudar o destino do seu município, do seu estado, do seu país. Então, aquela surpresa positiva foi o viés político da minha família, né? Que agora nós sofremos, que é pancada o tempo todo em cima da gente. Nunca acharam nada comigo aí no tocante a desvio. Um ex-presidente, geralmente, nem todos, né? Sai rico. No nosso caso, não existiu isso aí. Mas tudo bem. Isso não é virtude, é obrigação. E eu pretendo sim disputar a eleição. Pretendo. É difícil? O lawfare faz valer o seu valor aqui. É o poder da justiça, né? Usada para abater adversários políticos. Porque eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho uma paixão pelo meu país. Consegui descobrir o que é o país, conheço o Brasil por cima e por baixo, as suas riquezas, tenho um bom conhecimento de geopolítica, deixei bons amigos pelo caminho, bons relacionamentos, como o Trump aí, como Benjamin Netanyahu, como o Victor Orbán, o jovem Milei agora que está na política. Então temos isso aí e temos despertado jovens para a política. Na minha última viagem a Rondônia, descobri lá um potencial candidato ao Senado. Então já tem são dois candidatos, já tem um candidato ao Senado por estado de Rondônia. E vai dar certo. O partido lá atrás me deu o poder de decidir as eleições para o Senado. Obviamente, quem tem mandato, disputa a reeleição. E a outra vaga é nossa. Que para nós, a gente costuma dizer que está jogando war. Nós não podemos querer tudo de uma vez só. Se nós avançarmos bastante no Senado, nós podemos fazer valer o valor da direita. E o governo federal vai ter que seguir parte das nossas pautas. E nós vamos nos libertar em função disso. Nós queremos um Senado forte, não para perseguir ninguém, mas um Senado forte para mostrar para qualquer outra autoridade que porventura queira crescer, extrapolar, tá? Oprimir, olha, vai ter problemas com o Senado brasileiro. É isso que nós queremos. E eu lancei uma campanha aqui, né? Dê-me 50% de deputados e 50% de senadores que eu mudo o destino do Brasil. Isso daí é que, na verdade, o que propiciou ao Bukele lá de El Salvador fazer o que ele fez. Porque eu vejo muita gente desonesta nas redes sociais, porque eu não posso conceber que não tem acesso à informação, para atacar o Jair Bolsonaro. O Bukele lá fez, o Bolsonaro não fez, porque o Bukele é corajoso. Calma aí, conta a história direito. O Bukele de 2019 a 2021, ele só tomou na cabeça. É que lá em El Salvador tem eleição de meio de período, que é igual a eleição que vocês têm aí.
no meio dos 4 anos do presidente, né, o presidente tem 2 anos de casa, veio uma eleição para o Congresso. E aí o Bukele conseguiu ampla maioria até para mudar a Constituição. Na primeira oportunidade que a Suprema Corte mandou descer, né, anular um dos decretos do Bukele, ele conseguiu ali, com o Congresso, de maneira constitucional, fazer valer a vontade dele. Então é isso que o presidente está querendo aqui. É para colocar adiante exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que é um grande problema que a gente tem lá no... que nem na foz do Rio Amazonas, né? Se você olhar geograficamente, Venezuela, as Guianas é cheio de petróleo. Aí quando chega no Brasil, não vem, poxa, acabou. Então, é para colocar adiante esse tipo de iniciativa. Estados Unidos está voltando a discutir agora a questão da energia nuclear. No Brasil, você nem fala sobre isso. Você está discutindo o terceiro banheiro na escola. Qual o país que vai dar certo, né? Pelo amor de Deus. O potencial do Brasil é fantástico. Por exemplo, nióbio, tá? Temos em Catalão, já foi entregue para um outro país aí, tá? Temos em Araxá e temos na região de Seis Lagos, que é a maior mina que nós temos. Lá é reserva indígena. Por que não explorar? Quando o Trump assumiu o primeiro discurso, quem venceu a eleição, o primeiro discurso dele, que eu vi, ele falou, vamos perfurar. O que é isso? Tirar petróleo, reserva indígena. Busca uma maneira de que a legislação ambiental não atrapalhe a busca de energia para os Estados Unidos, porque a energia é básica em qualquer país, e vocês precisam disso. Não precisa depender de ninguém. Até ele falou, não precisamos de petróleo da Venezuela, 1% do consumo nosso vem de lá. Ou seja, vocês têm que ter autonomia em todas as áreas. Por ocasião da própria pandemia, eu vi o Trump falando na reta final, né, depois nesse relatório também de você do Congresso americano, que nós, povo americano, não podemos ficar dependentes da indústria farmacêutica de alguns países. Nós temos que buscar autossuficiência na maioria daquilo que nós precisamos para a nossa saúde. Então é a mesma coisa aqui o Brasil. Não é o Brasil completamente independente, você vai conseguir nunca isso aí. Mas você tem como, por exemplo, evoluir. Nós não podemos continuar exportando um navio de minério de ferro, receber uma canoa de laptops. Agregar um pouco mais. Nós temos tudo aqui, tem a tabela periódica sobre o estado de Roraima. Lá, inclusive, você não pode fazer nada porque a reserva indígena, Raposa Serra do Sol, vai ter um rio enorme lá, chamado Vado Rio Cotingo, que ali tem que você tirar energia com poucas obras de arte. Não é fazer uma represa, que o desnível de 12 quilômetros são 600 metros, para gerar energia, por exemplo, para pelo menos metade do Nordeste. Ou numa siderúrgica, agregar valor a isso aí. Então, temos como fazer isso aí. E temos que fazer com parcerias. E as parcerias, caso presente, a mais importante, Estados Unidos. Tem tecnologia que vem da Coreia do Sul, que vem do Japão, tá? Que logicamente faria parte desse grande conglomerado aqui de busca da ciência para o bem dos nossos povos. Boas ideias nós temos. Temos gente capacitada para isso. O Brasil é um celeiro de cérebros, lá que cada vez perde mais, vai para fora do Brasil, porque não tem espaço aqui dentro. Nós temos como resgatar isso aí com os nossos próprios bens, com o nosso subsolo, com nossa agricultura, pecuária, com bons parlamentares. Como citei, já arranjei um candidato meu, ninguém sabe ainda, lá de Rondônia. E eu vou me impor no tocante isso aí. Eu estou brincando com uma vaga deles, da executiva estadual lá. A outra é nossa aqui. Tem como resolver esse assunto. Depende do que o povo acredite na gente. Teme metade da Câmara e do Senado que eu mudo o destino do Brasil. Presidente, eu creio piamente no que o senhor acabou de falar. Eu creio que os recursos naturais que a nossa terra oferece, nós seríamos com uma administração justa, honesta, né? Fora a corrupção que existe no Brasil, nós temos a capacidade de sermos ainda maiores que os Estados Unidos, eu creio. Nós não temos neve, nós não temos terremoto, nós não temos tempestades, nenhum tipo de tragédia, a não ser as chuvas do Rio de Janeiro, né, no verão. Acho que vale a pena aqui. O Trump falando aqui de 4 eixos para a economia. Primeiro ele falou desregulamentar. Eu aqui revoguei mais de 5 mil normas regulamentadoras. Ele falou em desburocratizar, usando o Elon Musk, obviamente. Nós transformamos o Brasil o segundo país na área governamental mais digital do mundo. Ele falou em redução de impostos. Eu, com o parlamento, zerei os impostos federais dos combustíveis. Botei um teto no ICMS.
zerei imposto de importação de muita coisa, como jet ski, veleiro, pneus de caminhões, peça de tratores. O cara fala, pô, jet ski é de rico. Não, não é de rico. Quem toma com jet ski é uma pessoa humilde, lá na marina. E o último dele foi um choque de energia. É perfurar, ele falou, sobre o petróleo. Choque de energia. Só para falar um nosso. Nós decidimos, resolvemos, em especial com o ministro Saxida, que ocupou o ministério nos últimos meses do nosso governo, nós acertamos a construção, né, a colocar eólicas offshore no mar, na costa do Nordeste, para produzir energia o equivalente a 50 Itaipus. Por que nós podemos fazer isso aqui, Onara? Aqui não tem maremoto, não tem tufão. Vocês têm. Você botar lá um catavento com um par de 90 metros, não vai durar um ano, vai embora. Aqui não. O vento é constante. E tudo acertado por decretos, inclusive, com iniciativa privada, sem nenhum real público. Acertamos também a questão, isso é importante, até que alguém do governo americano vendo isso é importante, né? Acertamos, por exemplo, que a lavra e o comércio de minerais como urânio é monopólio da União. Nós acertamos, você pode explorar urânio, por exemplo, lá em Santa Quitéria, Ceará. Você pode tirar lítio no Vale de Jequitinhonha do Amazonas. Mas o que o governo federal faz? Traz para cá outros países, o Lula fez isso, e entrega a exploração desse material. Tem a parte, sim, que é monopólio, mas dão uma desbordada por a coisa para vender esse mineral radioativo e estratégico para países que são antagônicos a nós. Nós, a maioria cidadão de bem brasileiro, é antagônico aos Estados Unidos. Esse tipo de negócio não poderia ser feito com outro país que não tenha uma linha, uma defesa da democracia como é dos Estados Unidos. Exato. Isso daí pesa para nós aqui. Espero que o governo americano esteja de olho nisso. Você pode ver, quando um país lá da África, um cara deu um golpe lá e falou, não vou vender mais urânio para a França. O que aconteceu poucas semanas depois? Veio o Macron aqui, lá na Amazônia, dá a maior comenda francesa para o Raoni, aquele que tem uma tampa, até lá não. Baixa o negócio lá e entrega alguma coisa para a França. Entrega alguma coisa para a França. Não tem que entregar. Você pode até fazer negócio, tá? Mas não é dessa forma que está sendo feito. Nós temos que ter mais aqui, por exemplo, né? Usinas, gerador de energia, da energia nuclear. Quando eu falei aqui, por exemplo, eu teria uma base nos Estados Unidos, lá na região da Tríplice Fronteira, apoiei aqui, soberania brasileira. Você não tem como controlar aquela área. Ali eu creio eu, que a maior rota de tráfico de drogas é ali. E nós sabemos a preocupação do americano. Não temos condições de policiar aquela área, Tríplice Fronteira. Se você puder fazer uma parceria com os Estados Unidos, dependendo da minha parte, eu boto uma base americana lá. Se, obviamente, o governo americano também entender que isso é possível. Ajudarem muito a combater drogas. E mais ainda, ali a Tríplice Fronteira é conhecida como a área de terroristas. Lá tem o Hamas, tem o Hezbollah. E nós temos que botar um ponto final nisso aí. Porque dali pode ser o ninho, né, para terrorismo toda a América do Sul. E nós, como não temos capacidade de combater isso, vamos buscar parcerias. E eu acho que o americano toparia isso daí. Afinal de contas, o mundo é globalizado, né? E cada vez mais devemos se aproximar de países onde a democracia está em primeiro lugar. Como os Estados Unidos, não outros países. Exato. Exato, concordo plenamente. Tudo que o senhor descreveu aí são as características de um governo conservador e de um governo... A ideologia conservadora, ela busca diminuir o governo, como o senhor falou, desburocratizar, desregulamentalizar, né? E promover parcerias com outros países que compartilham conosco os mesmos valores democráticos para o desenvolvimento. Um de vocês tem alguma pergunta, André? Você tem mais alguma coisa? E nós vamos passar para... Eu ia perguntar para o presidente quem que é o filho dele favorito, mas, né? O Eduardo... Que tá do seu lado. Meu aniversário agora da minha neta. Vamos concluir. Cobrado aqui. Só ia fazer uma observação e mais um parabéns para o presidente, que eu acho que dos líderes mundiais hoje, não tem ninguém mais próximo e mais alinhado com o Trump do que ele.
Eu concordo. Então, o senhor voltando para a presidência, a parceria Brasil-Estados Unidos vai ser maravilhosa e duradoura, porque ambos farão sucessores. Bom, se me permite, Nayara, deixa eu passar a conclusão então para o presidente. O senhor estava falando se alguém dos deputados americanos ou algum político americano estivesse assistindo a live. Nesse exato momento, eu acabei de receber a confirmação da assessoria da Nancy Mace. Ela é deputada na Carolina do Sul e ela vai fazer uma live com a gente aqui no mês que vem. Eduardo Bolsonaro, você já está convidado a participar dessa live com a gente aqui, presidente. Acabei de receber, eles estão assistindo a nossa live, tá? Então, parabéns. Complementar, a Nancy Mace é amiga da nossa amiga Renata da Silva, que é uma das líderes do Blackset. O Blackset é uma instituição super conservadora aqui, que busca tirar a comunidade negra, os pretos americanos, da ideologia de vitimização. Então, a Renata, uma brasileira, compatriota nossa, é uma das líderes do Blackset aqui. Blackset quer dizer o êxodos da comunidade negra da esquerda, né? A saída deles da ideologia esquerdista. Parabéns para a Renata, ter feito um trabalho maravilhoso. Ela é muito amiga da Nancy Mace e é ela que está fazendo essa conexão com a gente. Então, para concluir, o senhor... Vai lá, Eduardo. De Pelosi. Não, misericórdia. Aquela mulher devia estar embalsamada já. Bom, o que tem de bom na Pelosi é seguir as ações que ela compra, né, Eduardo? Eu tenho o Pelosi Tracker, aí é bom. O nível do mar está subindo por causa do descongelamento das calotas polares, mas compra casa milionária na beira da praia. Exato, esse povo sabe muito bem o que eles estão fazendo. Então, em vez de fazer pergunta, eu vou fazer um comentário sobre a Michelle. A representação dela aqui, vocês podem complementar rapidinho, mais uns 5, 10 minutos, se vocês puderem acompanhar a gente. Eu achei extraordinário e eu queria saber como que o presidente se sentiu de não poder ter vindo. Eu vi o sentimento, eu vi o vídeo, o senhor deixando ela no aeroporto e o sentimento na sua face de... Estou mandando a minha esposa, mas eu gostaria de estar lá. Como é que foi isso, presidente? Você vê que é perseguição. Eu não tenho nenhuma condenação. Em 2000, olha só, vocês sabiam que vai acabar a fome na África esse ano? A partir desse ano não tem mais fome na África, sabiam disso? Por que vai acabar a fome na África esse ano? Porque em 2018, o Lula estava condenado em segunda instância. E o Supremo Tribunal Federal autorizou ele viajar para a Etiópia. Ele acabou não indo. Mas ele ia discutir o que na Etiópia, o Lula? Em 2018. Parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. E outro... Você tem esse papinho de acabar com a fome do povo, papinho, né? E outro painel, estamos sentados aí, né? Painel do Lula em 2018. Vencendo a luta contra a corrupção. Lá na Etiópia. A ironia dessa frase, eu não tenho nem como expressar a ironia dessa frase. Então, ele vai acabar a fome na África, mas ao mesmo tempo eu conversei com... E eu queria parabenizar o capitão que acertou tudo isso com a gente. Muito obrigada pela sua ajuda, pelo contato. Capitão, vai um abraço aí. Eu sei que você está aí por trás das câmeras. Obrigada por tudo. Eu conversando com ele, eu falei, eu vou no Brasil tomar um cafezinho. Ele falou assim, Nayara, traz o café daí, porque o café aqui tá mais caro que o uísque. Você não é capitão, tem muita brincadeira aqui, né? Tem muita brincadeira presente comigo. O capitão é conhecido como corpinho de 30, cara de 80. E a mente, o que vale é a mente. Bom, eu vou passar para o presidente e para o Eduardo Bolsonaro a mensagem para todos os brasileiros que estão acompanhando a nossa live e todos que estão fora do Brasil, que acompanham, que admiram. Já elogiamos aqui por diversas vezes. Na verdade, falta palavras para a gente da admiração que nós temos pelo Eduardo Bolsonaro, pela família Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro se despontou de uma forma tão extraordinária e é admirada no mundo inteiro essa família. Então, tem o nosso carinho, o nosso apreço e de todos os brasileiros. De certa forma, hoje, é a nossa maior referência de uma família estável, de uma família que luta pelos direitos, Deus, pátria, família, liberdade. Isso ecoa nos nossos ouvidos e não tem como pensar na família Bolsonaro ouvindo essa frase. Então,
Se me permite, presidente, eu vou tirar as nossas câmeras, vou deixar somente você e o Eduardo Bolsonaro para que vocês deem o recado para todos os brasileiros, e após a fala de vocês, nós encerramos então a nossa transmissão com muita gratidão, colocando o BTN, Brasil Talk News, à disposição de Jair Messias Bolsonaro, da família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e quando vierem a Dallas, você já tem um lugar aqui para poder visitar a gente, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é com você, presidente, fica à vontade e muito obrigado por atender o convite, tá bom? Eu sou cristão, sou católico, já li a Bíblia todinha quando estava na fronteira, e uma passagem agora para todos nós, que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Ninguém tem o país que nós temos, quer seja em biodiversidade, terras agricultáveis, água doce, belezas naturais, riquezas minerais, clima aprazível e um povo altamente miscigenado. Até digo, né? A terra das mulheres mais bonitas do mundo é essa aqui que são no Brasil. Por que não damos certo? O que falta? Conhecimento. Converse, em especial com aquele que pensa diferente de você. Dá para mudar o Brasil. Dá para votar corretamente. Dá para colaborar nesses movimentos de rua que estão programados agora para 16 de março aqui no Brasil. Colabore, vá, procure saber quem está organizando, quais são as pautas. Se não tem ninguém ali, né, esquisito que vá fazer uso da palavra. Tá? Boas pautas. Eu devo estar no Rio de Janeiro. Vai ser o quê? Anistia. E as questões nacionais. Outros vão ser impeachment, outros vai ser outro assunto qualquer. Colabore, participe. Nós sempre colaboramos e participamos de forma bastante civilizada. Tanto é que o Conselho de 8 de janeiro não é do nosso lado, aquilo foi quebrado antes do pessoal chegar ali perto. Com o conhecimento você muda o mundo. Alguém disse lá atrás, se não me engano foi Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu movo o mundo. E eu repito, me dê 50% dos deputados, 50% dos senadores o ano que vem, que eu mudo o Brasil dentro das 4 linhas. Alguns acham que dá para fazer fora delas. Você pode, no primeiro momento, ganhar aplauso de todo mundo, mas no dia seguinte, como fica? Temos como mudar. Temos mais um exemplo aqui, Estados Unidos. Eleições, Donald Trump veio realmente melhor preparado? Sim. E para fazer o que tem que ser feito. E áreas de democracia estão aí soprando no mundo todo. Tem gente no Brasil que estava aqui com o cajado na mão, fazendo barbaridade, já refluiu. Dá para resolver. E quem tem que resolver os nossos problemas são nós mesmos. Não podemos jogar toalha. Não pense que não pode ficar pior, que pode ficar pior. Mas nós não queremos isso e temos força, junto com vocês, para mudarmos o destino da grande nação. Afaste aqueles caras que pensam só neles, né? A gente chama aqui de grandes estrategistas aqui, que eu sou a solução. Gente que, bem intencionada muitas vezes, mas não tem uma experiência para levar avante esse grande projeto que é do Brasil. Sonho com um Brasil realmente à altura do nosso povo. E com boas parcerias do lado, como aí Donald Trump, entre tantos outros pelo mundo todo. Vamos mudar o Brasil, acreditemos. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço a todos. Mandar um abraço também a todo mundo que está nos assistindo. Me direcionar aqui aos brasileiros que moram nos Estados Unidos. É a nossa maior comunidade fora do Brasil. Fala-se muito ali em Miami, Boston, Nova York, que são as maiores, junto com o pessoal da Geórgia, em Atlanta, mas é dos Estados Unidos de maneira geral. Eu sei que vocês, quando saíram do Brasil, via de regra, saíram por conta de insegurança, buscando melhor oportunidade, mas isso daí não faz vocês menos brasileiros, não, tá? Eu gosto muito do professor Olavo de Carvalho, né, que Deus o tenha, e ele conseguiu influenciar várias pessoas no Brasil, mesmo morando aí na Virgínia. Então, a gente segue aqui ouvindo vocês, que quem está fora do país normalmente tem uma visão mais clara do que está acontecendo aqui no olho do furacão.
E como bom brasileiro, quando eu vou aí nos Estados Unidos, né, eu tenho esse privilégio de ir aos Estados Unidos, por vezes, é incomparável você fazer, né, aquelas análises de... Você vai num estado normalmente republicano, principalmente, né, o chão da rodovia dá vontade ali de você ficar alisando com a mão o chão o dia inteiro. E aí você começa a comparar com o nosso Brasil. Por que o nosso Brasil não é dessa maneira? Então, para resumir, para fechar, a gente aqui, nós não somos pessoas extraordinárias, o nosso cérebro não é maior do que vocês, nosso sangue não é azul. Nós somos apenas pessoas decentes, com os valores corretos, para fazer o que precisa ser feito. E não precisa inventar a roda, é só copiar o que dá certo. O presidente estava falando aqui de burocratização, redução de tributos, né, exploração dos recursos que Deus nos deu. Isso aí já vai fazer do Brasil um país muito semelhante aos Estados Unidos. E não vai permitir mais que vocês, né, via de regra mão de obra qualificada inclusive, saiam do Brasil para procurar melhores oportunidades, segurança ou fugir de uma corrupção para morar aí nos Estados Unidos. Então esse é o nosso objetivo. Se nós estivéssemos pensando em nós mesmos, certamente a gente estaria fazendo outra coisa da nossa vida. Esse cara aqui, ele só é perseguido porque é o único capaz de derrotar a esquerda na eleição, não tem outro. Se você tira o nome dele na pesquisa, o Lula, o sucessor dele, vai continuar levando adiante. É por isso que infla-se e tenta se estimular essa briga, né, falando que ele está inelegível, vamos ver quem é o sucessor. O sucessor não é Eduardo, não é Flávio, não é Michele, não é Tarcísio, não é Jorginho, não é ninguém. É só ele. E a direita só vai perder a eleição de 2026 para nós mesmos, se a gente deixar a vaidade falar mais alto do que o interesse público. Eu quero, inclusive, o melhor para mim e para minha família. O melhor para mim e para minha família não é ser presidente da República. Olha quanto é que ele envelheceu em 4 anos. Pega a foto dele antes e depois da presidência. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero ganhar experiência. Talvez lá na frente, quem sabe, né? Talvez. Mas você não pode fazer disso a sua ambição de vida. Então, eu peço a vocês para seguirem apoiando. O pior já aconteceu, né? Que é tirar um cara da cadeia e botar ele na presidência. Então é muito mais fácil, muito mais suave, né? Muito mais coerente que você reverta uma inelegibilidade. A gente trabalha dentro do Congresso para livrar as pessoas da cadeia, principalmente do 8 de janeiro, acabar dessa perseguição e virar essa página para a gente focar no nosso Brasil e ter vocês aí, nossos compatriotas, de volta morando aqui com a família de vocês também. Um abraço. Você tá no mute. Você não era. Não, gente, eu queria agradecer o Alex, por abrir o BTN aqui pra gente, o André por nos acompanhar. André, gosto de vocês demais da conta, você sabe disso, a sua família mora no meu coração. Presidente, eu estou sem palavras, uma coisa que começou mais ou menos com uma brincadeira. Eu falei, vou tentar, quem sabe? E aqui estamos nós. Eduardo, muito obrigado por ter aparecido. Capitão! Acertou com ele aqui, ele que acertou aqui, ó. Obrigada mesmo por fazer essa... Eduardo, eu tenho acompanhado você, visto o trabalho extraordinário que você tem feito, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, como um diplomata, né? O trabalho de diplomacia que você tem feito. A Michele, eu admiro ela demais, a classe dela, a forma como ela se articula bem, como ela move no meio das pessoas, com tanta classe, com tanta sabedoria, admiro ela demais. Eu vi a sua entrevista no Jordan Peterson, eu assisti todinha, fiquei, assim, deslumbrada. Muito obrigada por tudo, obrigada pelo seu tempo, é sábado, dia de estar curtindo a família, e aqui estão vocês, doando o seu tempo para nós e para o povo brasileiro. Muito obrigada mesmo. Contem conosco o que for possível fazermos aqui de fora para conectar vocês aí. Eu farei, falo por mim mesma, eu não sei, o André e o Alex, eu tenho certeza, o que nós pudermos fazer por vocês e pelo Brasil, nós faremos. Muito obrigada. Bom dia, gente. Fitinha do aniversário. Vamos lá. Obrigado, André. Obrigado, Alex. Deus quiser, até daqui a pouco. Nos vemos, Deus.